Boa noite a todos, todas, como eu sempre digo, meus companheiros de jornada. Ouvistes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Nós vamos falar desse desafio. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Se Jesus disse: ouvistes o que foi dito, é porque alguém propagou esse assunto lá. Amareis o teu próximo e odiareis teu inimigo. Os fariseus propagavam isso. Eles costumavam, eles estudavam o Velho Testamento. E em vários livros do Velho Testamento, no Pentateuco, em pelo menos 3 dele, esse assunto aparece. Muito bem. Mas olha de que forma aparece. Eu vou dar um exemplo aqui do livro do Levítico. No capítulo 19, versículos 17 e 18, diz o seguinte: não guarde ódio contra o seu irmão. Não seja vingativo, nem guarde rancor contra seus concidadãos. Ame seu próximo como a si mesmo. Ou seja, eles falavam no assunto, só que eles interpretavam as leis, o código civil que eles tinham, conforme seus próprios interesses. Aí era outra coisa, né? Era costume, então, devotar o ódio irracional aos inimigos. Com o passar dos séculos, os doutores da lei, os fariseus, eles foram interpretando, reinterpretando o Código Civil, as leis mosaicas, e chegaram a uma conclusão na época, digo assim, a época de Jesus, né? Quem era próximo deles? Era a família, era o amigo. Então a família, o meu irmão, o meu pai, minha mãe, minha mulher, meu filho. Então esses eram o meu próximo. Muito bem, então esse eu vou amar. Porque eu não vou guardar ódio nem rancor contra um irmão ou um amigo, porque é o meu próximo. Mas e se é um inimigo? Se for inimigo, não pode ser meu próximo, então esse eu posso odiar. Pensavam assim e propagavam a coisa nesse sentido. E daí vem Jesus e nos coloca essa proposta revolucionária para a época: amai os vossos inimigos. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, como foi visto no capítulo anterior, amar o inimigo talvez seja a prática mais desafiadora do Evangelho. Não é? Como assim? Eu vou amar meu inimigo? Eu quero distância, né, do meu inimigo. Como assim, Jesus? É a prática mais desafiadora, sim, mas muito mais sublime aos olhos de Deus. É claro que nós não vamos ter o mesmo carinho, a mesma ternura, a mesma conduta que temos com um amigo, um irmão, um parente. Eu não vou ter essa mesma prática com o inimigo, porque não há como ter uma atitude de simpatia para uma pessoa que sabemos que nos quer mal. Não dá para ser, seria hipocrisia, não é mesmo? Mas nem Jesus pretendeu isso, gente. Quando Jesus usa o verbo amar, e a gente vai entender isso,
principalmente nesta situação, então não quer dizer que nós vamos convidar um desafeto para sentar aqui na nossa mesa, dividir uma ceia de Natal. Não, não é isso. Não dá para ser. Uma pessoa, não tem como a gente ter confiança. Nós não vamos dar a ele aquele bem-querer que a gente costuma dar ao amigo. É um sentimento que resulta de uma lei física, da assimilação e da repulsão dos fluidos. Quando nós estamos com um amigo, com amigos, né, conversando, a gente nem vê a hora passar, a gente não quer que aquele tempo passe, quer que o tempo pare ali, de tão bom que é. São fluidos amorosos, não, são fluidos prazerosos. Agora vamos pensar, tá assim, no meio de uma hora tá ali um desafeto, a coisa não flui da mesma forma. Os fluidos são incômodos, a gente não vê a hora de ir embora, a gente quer sair dali, porque são energias incompatíveis. O amigo e o inimigo não ocupam o mesmo lugar no coração. Não tem jeito. Então vamos ver o que Jesus diz para a gente aqui, como é que a gente vai conseguir fazer isso. Porque é uma proposta que ele nos dá. Amar o adversário, o antagonista, a gente dê o nome que quiser, não tem problema. Para quem tem um coração odiento, é um ato de fraqueza, que na verdade não passa de orgulho. E desse orgulho resulta guerra, sofrimento, dor, lágrimas, agressividade, polaridade, como a gente tem visto. E Jesus sabia da nossa dificuldade, ele sabe da nossa dificuldade, mas ele sabia naquela época, ele estava lidando com aquele povo, sabia como eles eram influenciados pelos fariseus. Porque quem lia, quem estudava eram os fariseus. Eles não, eles só ouviam. Então, ele era sábio e conhecia profundamente a alma humana. E jamais ele iria sugerir algo para nós que não seríamos capazes de fazer. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, entender este verbo amar, quando se refere ao inimigo. Para Jesus, amar os amigos lembra do amar? Trazer uma cesta de café, não sei. Para Jesus, amar os inimigos não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes incondicional e verdadeiramente o mal que nos tenham feito. É desejar-lhes o bem e não o mal. É não criar oposição, nem obstáculo qualquer, caso haja possibilidade de uma reconciliação. É ficar feliz com as conquistas deles. Ai, que bom. Porque inimigo, quando está feliz, dá paz para gente. Não é assim? É prestar-lhe socorro em caso de necessidade. É não praticar ato algum que possa prejudicá-lo. É restituir-lhes todo o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. O que acontece com os nossos pensamentos, com o nosso coração, quando a gente odeia alguém ou alguém nos odeia, a gente está sabendo que aquela pessoa nos odeia? Vamos ver. Nós mantemos permanentemente em nosso pensamento, o inimigo fica lá. Nós não conseguimos pensar em nada além daquela pessoa odiada.
Quem odeia mantém-se escravo do inimigo. Come, dorme, acorda, trabalha, vive constantemente em meio a esse sentimento de rancor. E alimentando esse desejo de vingança. Parece ruim? É ruim, sim. Pois é exatamente o que fazemos. Nós deixamos o inimigo comandar a nossa vida. Nós nos tornamos escravos daqueles que odiamos. Não sei se vocês já experimentaram isso, mas mas me livrei. O ódio, o rancor, ressentimento, mágoa, raiva, desejo de vingança são sentimentos muito, muito inferiores. E a gente só cria débitos espirituais à medida que a gente desenvolve esse sentimento horroroso. E vamos arrastando esses sentimentos pela vida. Uma corrente, sabe aquela corrente que tem uma bola de ferro assim na ponta, os grilhões assim? A gente vai arrastando isso, é pesado demais. É pesado, isso adoece. Esses sentimentos adoecem a alma, adoecem o corpo. Por isso, a sabedoria da proposta de Jesus, que é a libertação desses laços que nos prendem aos inimigos. Então, o que a gente faz para amar? A gente tem que perdoar. Perdoar fica mais fácil. Deixa a alma mais leve, o corpo mais saudável, as emoções ficam mais sob controle. Mas também não pode ser aquele perdão, tá? Aquele eu perdoo, mas não esqueço, eu perdoo, mas não quero te ver nunca mais. Isso não é perdão, isso também é hipocrisia. Perdão é filho espontâneo do amor, segundo Emmanuel. E é o único poder de imunidade da alma e do corpo também. Então, chegamos aí a uma conclusão. Perdoar é uma questão de salubridade espiritual e física. Nós devemos nos lembrar que só seremos perdoados das nossas faltas se perdoarmos as faltas do próximo. Não é assim? É uma via de mão dupla. Só se é perdoado quando se perdoa. Não é assim que a gente ora no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, uma forma eficiente de nos ajudar a perdoar nossos inimigos consiste, então, em lembrarmos dos nossos próprios erros. Nós não somos santinhos, não. A gente comete erro, a gente desvia, a gente faz escolha errada, mas já teve oportunidade de voltar, daí a pouco escapa novamente, e assim a gente vai aprendendo. Que bom, é isso mesmo. Nós somos criaturas falíveis e também ofendemos o nosso próximo. Então, por que não perdoar aquele que nos fez algum mal, se nós também precisamos de perdão? Será que é tão difícil assim, hein? Quando Cristo pronunciou a expressão amar o inimigo, na verdade, ele ofereceu para nós um equilíbrio, um caminho de equilíbrio, um caminho de serenidade. Por que ele quis isso? Porque ele sabia que esse ódio todo só ia nos deixar infelizes. Então ele queria que nos afastássemos de toda essa infelicidade. Ele só quer o melhor. Então precisamos, sabe o quê? Entender a função do inimigo em nossa vida. O que ele representa? Porque o inimigo, ele tem coragem de dizer tudo na cara da gente.
de botar o dedo na ferida, de falar sobre todos os nossos defeitos. O amigo não. O amigo convive com os nossos defeitos. Para o amigo a gente nem tem defeito. Se tiver, ele convive, está tudo certo. Mas o inimigo não. Então ele tem uma função muito importante. Fazer a gente pensar. Ele acende uma luzinha, sabe? De alerta. Preciso rever isso. Então, no Espiritismo, a função do inimigo não se limita a uma perspectiva negativa. Ele é um desafio para o nosso crescimento espiritual. Eles são vistos como oportunidade para aprender a amar, a perdoar, a superar os sentimentos, esses sentimentos inferiores de ódio, ressentimento, de raiva. Ele ajuda a gente a repensar nisso. E essa perspectiva se estende também para os inimigos desencarnados. Aí a coisa é pior, quando o inimigo é desencarnado. Que são espíritos, né, que também precisam da nossa caridade, da nossa compreensão, e que podem ser inimigos, de vidas, muitas vidas anteriores, e está aí nesse processo de querer reconciliar, mas não consegue, continua atormentando. Por isso Jesus pede, oremos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Eles podem ser encarnados e desencarnados. Quando Jesus afirma, amai e orai, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. A quem ele está se dirigindo aqui? A toda a humanidade. É para todos, o sol é para todos, a chuva é para todos, Deus é para todos. E ninguém é mais do que ninguém, nós estamos todos em construção, inclusive o maior inimigo. Ele também está em construção. E aqui eu vou até estender um pouco, inimigo, traficante, assaltante, o maior criminoso, tudo. Ele também está em construção. Ele também está em construção. Nós vamos ver aqui. Na questão 125 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Resposta: sim. Mas as eternidades serão mais longas para eles. Então, todos nós somos filhos de Deus. Nós nascemos simples e ignorantes, todos. Inclusive os criminosos, inclusive os inimigos. Todos nasceram do mesmo jeito. A gente foi escolhendo, fomos fazendo as nossas escolhas, fomos caminhando, alguns desvios, voltamos e tal. Tem gente que se perdeu e foi. Mas isso não quer dizer que ele também vai se encontrar. Pode demorar mais um pouco, né? Somos todos filhos do mesmo Criador, destinados ao mesmo grau de perfeição. Uns estão mais evoluídos, outros menos evoluídos, outros estão na mesma evolução que nós, e essa diferença, então, é transitória. Portanto, o inimigo também é transitório. Aquele que consideramos inimigo, na verdade, é nosso irmão. Ele não foi criado pelo mesmo Criador? Ele é nosso irmão. Então, tenhamos compaixão, porque às vezes o ódio é tão grande que não cabe na pessoa
E ela não tem controle sobre esse ódio, quando a pessoa ela perde a noção, né? E pensa assim, mato a cobra e o veneno também morre. Lê do engano, ele vai atrás do inimigo e o mata. Resolveu? Ele só piorou a situação. Além de ir preso, ele terá de conviver com a obsessão do inimigo desencarnado, algo que ele não terá controle algum. Então, haja reencarnação para que eles se reconciliem. São essas escolhas equivocadas e que todos nós podemos fazer. Todos nós. A gente não sabe o que a vida reserva para nós. Então, sem julgamentos. E ainda temos nesse capítulo a célebre frase de Jesus. Outra vez, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. A lei de Talião, que era um sistema de justiça das sociedades antigas. Atualmente, em alguns contextos, ela é utilizada, mas é antigo. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater a face direita, apresenteis também a outra. Se quiserem lhe roubar a túnica, entregueis também o manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais quem vos queira tomar emprestado. Menos os meus tupperwares. Nós costumamos nos preocupar com isso, me deu uma bofetada, é questão de honra. Então, questão de honra não passa de orgulho, é uma demonstração de orgulho. E o que o orgulho nos dá, hein, gente? Nada. Nada de bom, ele só nos coloca numa situação de falsa superioridade. Se levarmos ao pé da letra e se tivermos um coração odiento, vai até parecer um ato de covardia. Não é que Jesus queira condenar a defesa, não é isso. Mas ele quer condenar a vingança e não pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Há muito mais reconhecimento naquele que reage sem violência, aquele que foge daquela animalidade. É uma lição de humildade. Muitas vezes reagimos com as mesmas ofensas, com a mesma violência, com os mesmos xingamentos. O que vai acontecer? Estaremos no mesmo nível do que o inimigo ali, tão inferior quanto ele. Emmanuel diz numa parte da reflexão, embainha tua espada, no livro Fonte Viva, Emmanuel e Chico. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. Precisamos dessa paz. Quando aprendermos, quando nos dermos conta de que o ato de amar o inimigo representa a vitória da luz sobre a treva, da compaixão sobre a tirania, da sabedoria sobre a ignorância, da fraternidade sobre o egoísmo, da humildade sobre o orgulho e, principalmente, do amor sobre o ódio. Quando a gente aprender isso, conseguiremos perdoar o nosso adversário, amar, porque perdão, lembra que eu falei? Filho espontâneo do amor, a gente consegue amar o inimigo. Com menos dificuldade, né? Daí sim, a gente rompe com aqueles grilhões, com as algemas, a gente corta os laços que nos unem ao desafeto. Sabe o que vai acontecer? Seremos livres, porque o perdão é libertador. Eu desejo a todos nós, neste momento, muita paz, muita serenidade e que Jesus nos abençoe e nos envolva em seu amor. Muito obrigada.